Pensamentos não são os vossos pensamentos. Olá, hoje é sábado, dia 2 de dezembro de 2023 e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos de Isaías. Meus 3 recados rapidinho: lemos um livro da Bíblia por dia, todos os dias deixamos um breve estudo aqui, ou do capítulo inteiro ou de um trecho do capítulo, para que você tenha mais informação sobre o texto bíblico. Ouça esse áudio, compartilhe com as pessoas que você ama, espalhe para que as pessoas sejam edificadas. Esse é o primeiro recado. O segundo, compre a Bíblia 365. Eu falo isso aqui de maneira sistemática porque você precisa de um método de leitura da Bíblia. A Bíblia 365 vai te ajudar nisso. Então compre, faça essa aquisição. Tem na descrição do áudio aqui também um livro do Cacau Marx que foi feito, um livro de introdução à Bíblia. Foi feito com a construção de estudos a partir da Bíblia 365. Faça esse investimento na sua vida. E por último, mas não menos importante, frequente os estudos bíblicos que nós temos na igreja. Nós temos estudos às segundas, às quartas e às quintas-feiras. Domingo nós temos a escola dominical às 8h30 da manhã e também às 17 horas. Vá lá me visitar às 8h30, eu estou lá. Nós vamos ler Isaías 55, trecho clássico, dos versículos 1 ao versículo 13. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Dê-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder governante dos povos. Com certeza, você convocará as nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apresentarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Esse é um capítulo clássico. Quantos de nós já não lemos, já não usamos esses capítulos, esses versículos, melhor dizendo, do capítulo de Isaías 55 em nossa vida, em nossa história? E eu confesso a vocês que para mim é um prazer ler o capítulo 55 de Isaías nesse contexto que eu estou inserido agora, de fazer os estudos do livro, porque ele assume novas nuances, ele assume novas cores. Então foi para mim um prazer chegar nesse capítulo 55 de Isaías, tendo feito a trajetória que eu fiz, que nós fizemos até aqui. E nós vamos continuar o estudo de Isaías 55 olhando as duas tônicas que aparecem no livro de Isaías sempre. Enxergar as promessas ao povo de Israel. Então a profecia está sendo dada aqui nas promessas do povo de Judá, que está exilado. Então ele é um discurso sobre o servo sofredor que vai libertar esse povo, mas enxergar esse capítulo como a ideia da promessa de redenção definitiva em Cristo Jesus. No versículo 1, há um chamado. Deus está chamando um povo que não tem convicção a respeito do seu Deus. Por quê? Porque está exilado, porque está perdido. E Deus chama esse povo que está perdido. Venham todos vocês que estão com sede.
venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. O cenário de um povo exilado é um povo que tem sede, que perdeu a fé no seu Deus, que perdeu a confiança de que eles são escolhidos por Deus. E o que Deus faz? Deus os chama. Venham, vós que têm sedes, venham às águas. Eu falei agora há pouco que é impossível enxergar Isaías só no contexto da profecia para o povo de Judá, como só no contexto da profecia para o povo de Judá. Você também precisa enxergá-lo na figura messiânica de Cristo Jesus. Então é impossível não fazer um paralelo desse texto com Jesus chamando a mulher samaritana para tomar a água da vida. Não é impossível não fazer esse paralelo. Venham e venham às águas. Também é impossível não fazer um paralelo com Mateus 11, que todos que estão cansados e sobrecarregados devem se achegar a ele. Comprai e comei, uma comida que não precisa de dinheiro e não tem preço. Por quê? Porque ela é de graça. Ela é totalmente de graça. E no versículo 2, Deus ainda fala: por que gastar o seu esforço e o seu dia a dia em algo que não satisfaz? Por que fazer isso? Por que gastar com isso? Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará. Por que gastar o dinheiro naquilo que não é bom? Nós já falamos tantos estudos aqui sobre o nosso coração, que é um coração adorador. Já falamos que nós temos a tendência de procurar matar a nossa sede, matar a nossa fome nos nossos deuses, aqueles que nós adoramos, aqueles que nós nos prostramos diante dele. Eu te aconselho muito, para ter uma informação mais precisa sobre isso, a ler um livro do Timothy Keller chamado Falsos Deuses. Te aconselho muito a lê-lo, vai te ajudar muito. E aí Deus chama as pessoas para comerem o pão verdadeiro. Mas o que é esse comer? Veja como é que está cheio de ilustrações que são repetidas por Jesus, que vai dizer que ele é o pão da vida. Veja como o capítulo de Isaías 55 conversa com a figura messiânica. E no versículo 3 ele vai dizer o que é esse comer. O que é esse comer essa comida preciosa? Deus vai dizer no versículo 3: deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. O texto deixa claro que comer é inclinar os ouvidos. O inclinar os ouvidos vai trazer descanso. Descanso de uma aliança perpétua. Eu vou repetir o que é o comer. Versículo 3. Deem ouvidos a mim. Ouçam para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Mas por que Deus vai fazer uma aliança eterna? Por que ele faz essa aliança eterna? Porque ele a prometeu a Davi. Veja aqui, Deus está falando para o povo exilado: eu não esqueci vocês. Eu fiz uma aliança com Davi. Eu prometi uma aliança com Davi. E Deus está dizendo a nós, no nosso tempo, que ele tem uma aliança. E essa aliança ele selou na obra de Cristo Jesus. No versículo 4, ele diz: vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. A aliança com Davi há de se concretizar em quem? No servo. Ele é o príncipe, ele é o governador dos povos, ele é o sinal e ele é o testemunho. E a obra que o servo fará vai fazer com que as nações sejam chamadas. Veja, com certeza, você, o servo, convocará nações que você não conhece, e nações que não conhece se apresentarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. De novo eu vou fazer o paralelo. Quando a profecia é para o povo de Israel, que sairá do exílio, a promessa é para Israel. Israel, e aqui eu estou falando de Judá, o reino do sul que foi para a Babilônia. A promessa é a Judá. Você, Sião, você sim vai ser um sinal, uma luz para os povos. E aqui para nós, a promessa é para Jesus, a luz definitiva para os povos, aquele que aponta para o Senhor. E no versículo 6, o que Deus mostra, o Deus que se mostra presente nos versículos 1 a 5, que está tão próximo, ele diz: então, se eu estou tão próximo, o que vocês devem fazer? Vocês devem me buscar. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem, porque ele está perto. Deus fala nos versículos 1 a 5 que ele está próximo, que ele não rompeu a sua aliança, que ele está junto do povo. E aí ele diz: me busquem então. Busquem enquanto eu posso ser achado. Ele deve ser invocado, ele deve ser buscado. E no versículo 7, nós entendemos que invocá-lo significa converter-se,
dos maus caminhos. Voltar-se para Deus, porque Ele é rico em perdoar. É isso que ele diz no versículo 7, que o ímpio abandone seu caminho. Isso é voltar-se para Ele, isso é buscá-lo. Que o homem mau, seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele de bom grado, Ele dá de bom grado o seu perdão. Ele dá de bom grado o seu perdão. Ele é rico em perdoar, na revista Almeida Atualizada. E aí no versículo 8, ele diz que é necessário se aproximar e pedir misericórdia dele. Por que é necessário pedir misericórdia? Porque os caminhos dele são distintos. É por isso que a gente tem que se aproximar e pedir misericórdia dele. Os caminhos dele são distintos dos nossos, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nós devemos buscá-lo, nós devemos clamá-lo, porque os pensamentos dele são completamente diferentes. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. O Schneider, que é talvez o principal comentarista que eu esteja tratando aqui nesse trecho de Isaías, nesses estudos de Isaías, vai dizer sobre esse trecho na página 228, assim: só quando o divino e o humano são mantidos rigorosamente separados é possível que os homens, pelo milagre da intervenção de Deus, consigam se unir aos pensamentos e aos planos de Deus. Mas quando os caminhos de Deus e do homem são precipitadamente unidos, com base em uma piedade erroneamente compreendida, o ser humano cai muito mais rapidamente do que pode imaginar. Mesmo em sua misericórdia, Deus continua no céu e o povo de Deus na terra. Só quando isso é discernido e corretamente correlacionado, Deus, que é absolutamente diferente de tudo que o cérebro humano é capaz de imaginar, passa a ser digno de confiança. Não há verdadeira confiança possível quando Deus e ser humano são essencialmente iguais, como nos mitos babilônicos. É preciso concordar com, e aí ele cita um autor aqui, Westermann, que escreve baseado no paralelo de 40:12 a 31. Ao apontar para os imponentes horizontes dos planos e caminhos de Deus, infinitamente superiores aos pensamentos do ser humano, o profeta concede aos seus ouvintes a confiança nas possibilidades à disposição de Deus, que neste momento estão fora do campo de visão deles. Deus diz claramente ao povo: eu sou muito maior que vocês, meu pensamento é muito maior do que vocês, e vocês precisam entender isso. Precisam se entender que eu sou aquele que é capaz de restaurá-los, é capaz de trazer transformação à vida de vocês. Os versículos 9, no versículo 9, Deus vai confirmar isso. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. E aí Deus vai, num cenário poético lindo, terminar essa profecia. Essa palavra atinge a terra, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ela sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual eu enviei. Ela há de regar o coração de muitos, ela há de trazer fé. Para o povo que está em exílio, é a palavra para a saída do exílio. Para nós que cremos no servo, é a palavra de que nós temos um servo que pensa muito além de nós, que sabe muito além de nós, e que quando nós fazemos, como no versículo 6 e 7, o buscamos, o clamamos e nos arrependemos dos nossos caminhos, ele ministra o nosso coração e o nosso coração recebe a palavra dele como a terra recebe a chuva. É um prazer ler Isaías 55 com outros olhos. Que você leia, releia e entenda a promessa do Senhor para a sua vida. Deus te abençoe.